que é ser saudável? Me chamo Yasmin Stollenberg, sou nutricionista e sou especialista em trabalhar com dietas descomplicadas, trazendo leveza e o principal, não te deixando estressada, como essas dietas da moda te deixam hoje em dia. E o mais maravilhoso de tudo é te gerando um emagrecimento, e um emagrecimento não apenas passageiro, aquele que será permanente para sua vida. Gente, eu vejo muitas pessoas falando sobre o que é ser saudável, né? Ah, eu queria tanto ser saudável. Nossa, ser saudável. Eu não sou tão saudável assim. Eu não sou tão saudável assado. Eu não tenho bons hábitos saudáveis, né? Eu sempre escuto muito sobre isso. Então, eu resolvi levantar uma pesquisa no meu Instagram sobre o que as pessoas achavam, definiam de si próprias, sem elas procurarem em Google nem nada, o que significa o termo ser saudável, né? Muitas pessoas responderam de diversas formas, né? Uns falaram sobre a importância da mente equilibrada, espiritual. Outros falaram sobre trabalhar em lugares que eles se sentem confortáveis, eles vivendo novas experiências, né? Outros falaram sobre equilíbrio. Todo mundo certo realmente dentro da sua visão de maneira geral. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês e explicar um pouco o que é ser saudável de um contexto geral, que muitas das vezes a gente esquece de fazer essa conexão, né? E o quanto é importante a gente entender que ser saudável não é só sobre o que comemos, tá? Ser saudável envolve outros pontos. Saudável, o significado da palavra saudável, ela é o que tem ou revela saúde física, mental e espiritual. Ou seja, quando eu entendo isso, eu entendo que para eu ser saudável não basta eu comer um prato colorido de legumes e verduras e muitas frutas ao longo do dia. Eu preciso ter o meu mental também saudável. Então hoje a gente fala muito, né, sobre a importância da saúde psíquica, que é o que coordena todo o nosso corpo. A gente pode adoecer através da nossa mente, assim como a gente pode ter saúde. A gente pode se sentir muito bem seguro no mercado de trabalho através da nossa mente, mas em contrapartida a gente pode se sentir muito seguro. Então a nossa mente, ela nos aprisiona ou nos liberta. Então é a partir dela que começa tudo, né? E quando a gente já joga no dicionário, ele já mostra pra gente o significado disso. Que a mente em si, ela precisa estar organizada. Pra quê? Pra que meu prato também seja colorido e pra que eu tenha saúde. Mas eu não posso focar só nesses dois pilares. Eu também tenho que lembrar do meu lado espiritual. Porque quando eu não tenho o meu lado espiritual, seja lá qual for sua religião, blindado, reforçado, cuidado principalmente, a gente se vê desordenado nesse mundo, a gente se vê perdido, a gente se vê confuso, aflito, sempre com vazio contínuo. Então, para eu ter uma saúde plena no meu corpo físico, eu preciso ter uma saúde plena espiritual, num campo onde eu não vejo, mas eu preciso trabalhar isso. E retorno a falar, não estou falando sobre religião, e sim sobre espiritualidade. Então, trabalhar o seu lado espiritual, independente de qual seja a sua religião, de acordo com o seu segmento religioso, é lógico, mas para todas as religiões é importante que a gente faça isso, que a gente se debruce horas do nosso dia para que a gente cuide do nosso lado espiritual, porque é a partir dele que muitas coisas começam a surgir no nosso lado físico do corpo. Então, ser saudável, volto mais uma vez a falar, não é só sobre um prato colorido ou comer frutas e legumes. Eu preciso ter o meu lado mental equilibrado, e eu preciso ter o meu lado espiritual também fortificado, reforçado, cuidado, zelado e é cada vez mais até estimulado. Porque quando a gente está com o nosso lado espiritual estimulado, a gente tem mais criatividade, a gente tem mais intuição, né? Que são as nossas verdades que guiam os nossos caminhos. Quando a gente tem mais espiritualidade, a gente tem mais paciência, a gente tem mais virtudes na vida. E isso é muito importante. Então, quando você fala sobre o termo ser saudável, eu não sou tão saudável assim. A gente foca sempre o quê? Nos pratos coloridos, na alimentação de maneira geral. Mas muitas pessoas podem, às vezes, não ter uma alimentação tão colorida, porém tem um mental muito bem claro e alinhado. Tem um lado espiritual muito bem trabalhado, que aí o lado da alimentação vai só se refletir. Eu costumo dizer hoje em dia que trabalhar o seu lado espiritual é importante para o emagrecimento, porque quando eu estou com o meu lado espiritual não bem trabalhado, não bem, né, estimulado, quando ele tá perdido, confuso, quando ele tá pedindo porque você fala assim, me olhe, ore, vamos se conectar, a gente começa a ter partes da nossa vida que a gente sente vazios e esses vazios geram os comportamentos da gente comer em excesso. Então, quando a gente alinha, a gente alimenta o nosso espírito, ele não sente mais essa fome que traz para o nosso lado físico a vontade de comer em excesso. Então, eu digo com propriedade que é importante isso
a espiritualidade bem cuidada para que o emagrecimento aconteça. Então a gente não pode pegar e olhar o emagrecimento só como um único ponto, dizendo que o emagrecimento é só o prato, é ter equilíbrio. Tenham cada vez mais claro na mente de vocês que ser saudável é um conjunto de equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Quando o nosso espírito não está bem, ele vai atingir o nosso corpo físico. Quando a nossa mente não está bem, ele vai atingir o nosso corpo físico. E o físico ele é só um reflexo desses outros dois pontos que precisam ser sempre muito bem trabalhados. Então a gente cuida do nosso espírito, a gente cuida da nossa mente e, consequentemente, a gente reflete em bons comportamentos para que a gente seja cada vez mais saudável em atitudes, né, com os próximos, com as nossas escolhas alimentares, com o cuidado que a gente tem com a gente de maneira geral.